Agora em Brasília, são 4h24, o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados e também primeiro vice-presidente do Congresso Nacional, encerra esta sessão do Congresso destinada aos deputados e às deputadas, em que o plenário aprovou o relatório do deputado Juscelino Filho, do Democratas do Maranhão, sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem. O projeto que, como o nome diz, apresenta as diretrizes, metas, prioridades para o governo federal gastar em 2022, no ano que vem. Aqui ao meu lado, a repórter, a jornalista Dini Moraes. Boa tarde, Dini. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos que acompanham agora ao vivo a Rádio Câmara, a TV Câmara e também os canais oficiais da Câmara dos Deputados na internet, em especial o YouTube, Facebook e Twitter. Bom, esse relatório do deputado Juscelino Filho, que recebeu, não acolheu, né? Mais de 2.600 emendas, ele segue agora para votação em outra sessão do Congresso Nacional, só que agora voltada para os senadores. Exatamente. Primeiro a gente pode explicar um pouquinho para quem está acompanhando o que é a LDO, né? Essa Lei de Diretrizes Orçamentárias. Gente, a gente pode dizer assim que o principal projeto em tramitação no Congresso Nacional ao longo do ano é a lei orçamentária, porque a lei orçamentária é onde estão todos os gastos e todas as receitas, ou seja, tudo que o governo federal vai receber e tudo que ele pode gastar ao longo de um ano inteiro. Essa é a lei orçamentária que eu falei. A lei de diretrizes orçamentárias, ela pela Constituição precisa ser aprovada até o meio do ano, até o recesso parlamentar do meio do ano, este que vai começar na semana que vem. E o que acontece? Essa lei, ela traz as regras para a elaboração do orçamento do próximo ano, ou seja, de 2022. Então, ela tem números muito gerais e ela traz o que vai poder ter na lei orçamentária e o que não vai poder ter. Então, são as permissões e as vedações, digamos assim. Ela é um grande juiz, digamos, da lei orçamentária que virá a ser elaborada no segundo semestre desse ano. E a aprovação dessa LDO, ela costuma ser feita pelo meio do ano, até mesmo porque depende da aprovação dessa lei de diretrizes orçamentárias para que o Congresso Nacional possa ter esse recesso entre os dias 18 e 31 de julho, mas esse ano, excepcionalmente, não é isso, Dini? A Comissão Mista de Orçamento foi instalada já quase que no início de julho. Mas ao contrário do ano passado, né? Ano passado, na verdade, houve impasse no comando da Comissão Mista de Orçamento e acabou que a própria lei orçamentária nem foi aprovada no ano passado, foi aprovada só esse ano. A gente vê essa rapidez, Márcio, quando tem consenso, né? Quando tem acordo entre os partidos para que se tome o comando da comissão e se ande as negociações a respeito da orçamentária, né? A respeito desse que é um assunto tão caro para o governo, que é ali que estão, né, como eu falei, todas as despesas e todas as receitas do governo. Dini, enquanto não começa a sessão do Congresso Nacional voltada para os senadores, acho que a gente podia pincelar alguns trechos desse projeto, desse relatório do deputado Juscelino Filho sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Ele incorporou entre as prioridades do governo para o ano que vem o Programa Nacional de Imunização, a Agenda para a Primeira Infância, despesas do programa Casa Verde e Amarela para municípios de até 50 mil habitantes e também a ampliação da infraestrutura da rede de atendimento oncológico. Isso, inclusive o relator até falou aqui no plenário agora há pouco a respeito dessa questão do tratamento do câncer, né, de diagnóstico e tratamento de câncer. Se tem no Brasil leis muito boas a respeito disso, mas às vezes por falta de orçamento elas acabam não sendo colocadas em prática da forma como deveriam ser. Então essa prioridade, ela tem esse objetivo de tornar efetivas as leis que o Brasil já tem. Mas vamos falar um pouquinho, Márcio, também dos grandes números, né? Que a gente,
né, população comum, né, brasileiros comuns, às vezes não conseguem nem ter ideia, né, da dimensão dos grandes números do orçamento público federal. Mas é bom porque sinaliza ao mercado e sinaliza como é que pode vir a ser os planos para o ano que vem no questão do orçamento. Por exemplo, as projeções desse texto que foi aprovado aqui agora há pouco pelos deputados é de um crescimento do país de 2,5%. A taxa Selic, que é a taxa básica de juros do país, é em média de 4,7%, e a inflação, o IPCA, acumulado de 3,5%. O salário mínimo? O salário mínimo ele ficaria em R$ 1.147 a partir de janeiro, né, do ano que vem. A projeção é que, mais uma vez, os cofres federais fechem o ano que vem no vermelho, né, com um déficit de mais de 170 bilhões de reais. A gente lembra que isso já vem acontecendo nos últimos anos e cada vez vem aumentando mais essa conta, esse saldo negativo, digamos assim, que fecha a conta do governo no final de cada ano. Isso já vem acontecendo há alguns anos. E vale dizer, Dini, que o deputado Juscelino Filho, durante as reuniões na Comissão Mista de Orçamento, manifestou opinião no sentido de que ele considera esses números até conservadores diante de um possível reaquecimento da economia. Isso, as projeções, elas foram projeções utilizadas do governo, né, são projeções do governo, e que sim foram consideradas bem tímidas por alguns parlamentares. Mas ao longo da discussão da lei orçamentária, que essa sim é o que traz tudo detalhadinho, para onde vai cada dinheiro de cada obra, ao longo do segundo semestre desse ano, quando for feita essa discussão, certamente esses números podem ser revistos e podem ser alterados para uma realidade mais próxima do que pode vir a ser a economia brasileira, Márcio. Dini, agora, depois dessas informações, né, macroeconômicas, eu acho que vale a pena destacar algumas ações que o relator, deputado Juscelino Filho, do Democratas do Maranhão, incluiu entre aquelas ações que terão recursos poupados de contingenciamento no ano que vem. Entre elas, as despesas com a realização do Censo Demográfico, Agropecuário e Geográfico pelo IBGE, despesas com segurança pública, com a política de fomento à implementação de escolas de ensino em tempo integral e também com a universalização do acesso à internet, com apoio a iniciativas e projetos de inclusão digital, além das despesas para certas ações da Embrapa. Ou seja, essas ações... Em especial as pesquisas, né? Isso, pesquisa agropecuária. Essas ações, em tese, deverão ficar poupadas de contingenciamento, de eventuais contingenciamentos no ano que vem. Isso mesmo. Bom, gente, daqui a pouquinho, essa discussão acerca das regras para a elaboração do orçamento público federal do ano que vem vai continuar e você vai poder acompanhar ao vivo essa discussão sendo feita pelos senadores, que a gente lembra, né? Sessão do Congresso Nacional, na verdade, é uma sessão conjunta de Câmara e Senado. Por causa da pandemia de Covid, ela está sendo realizada de forma separada. Antes, ficavam todos os parlamentares aqui no plenário Ulisses Guimarães. Mas por causa da pandemia, a sessão está sendo feita de forma separada. Então, primeiro, os deputados se reúnem e votam, e em seguida, os senadores se reúnem e votam também de forma híbrida, ou seja, parte presencial e parte remota. Lá no Senado, inclusive, a votação está sendo remota. Ela vai ser conduzida pelo Prodazem, que é a parte que cuida da tecnologia da informação lá no Senado. Então, daqui a pouquinho, você vai poder continuar acompanhando essa discussão acerca do orçamento do ano que vem. Fique ligado na programação não só da Rádio Câmara, mas também da TV Câmara, que daqui a pouquinho será aberta a sessão do Congresso Nacional, parte do Senado.